Olá, está começando a segunda edição do Câmara Repórter. Os estudantes que impediam o acesso dos servidores que trabalham na reitoria decidiram na tarde desta quinta-feira liberar a entrada dos trabalhadores. Os universitários decidiram liberar a entrada dos servidores que atuam nas pró-reitorias de administração, de graduação e de gestão de pessoas após uma reunião com o pró-reitor de administração que se comprometeu em atender a carta de reivindicações dos alunos. A negociação foi feita aqui, a gente liberaria esses 3 setores desde que fosse atendido essas outras exigências. Quais são essas exigências? Uma delas é que a UFRN, a reitoria, proponha e delibere para toda a universidade um dia de paralisação na universidade para que possa ser feito um debate sobre a PEC 55, né, que vai acontecer. Uma garantia oficial, uma garantia oficial da reitoria que eles não vão criminalizar os estudantes. A gente pediu também que fosse incluído um posicionamento da reitoria em relação ao pró-reitor de Assuntos Estudantis, que fez um comentário no Facebook comparando o movimento Nós dos Ocupantes ao trancarmos a reitoria com o crime organizado. Então nós exigimos também deles que isso fosse mostrado nessa carta, que se compromete a não nos criminalizar, que essa não é uma posição da universidade, que esse tipo de coisa não é aceito, que ele repudia a atitude desse pró-reitor. O Comando de Greve Sem Teste discutiu que a gente precisa construir pauta unitária, fazer a discussão do movimento de forma unida. E a gente, inclusive, chamou os docentes para também se agregar, para ter os 3 segmentos cumprindo a mesma pauta, definindo as mesmas tarefas, as mesmas atividades. Os estudantes estão acampados na reitoria há 25 dias em protesto contra a PEC 55. Na tarde desta quarta-feira, eles montaram piquetes na entrada das pró-reitorias, bloqueando o acesso dos trabalhadores, na tentativa de serem ouvidos pela administração da universidade. Um trecho da BR-101 em Parnamirim será interditado a partir deste sábado para obras de mobilidade. O local ficará fechado por um período de 5 meses. A interdição do novo trecho da BR-101 é necessária para a construção de um viaduto no bairro de Emaús, que faz parte das obras de mobilidade da região metropolitana de Natal. Ainda falta os viadutos referentes e trincheiras referentes a Maria Lacerda e Abel Cabral. Ainda falta o da Parque de Exposição lá em Parnamirim, também da próxima rua Clementino Câmara. Além disso, está se fazendo ainda 5 passarelas que ainda faltam ser feitas e a drenagem continua, porque além dessas obras que têm uma visibilidade maior, elas também está sendo feita toda a drenagem da via. De acordo com o DENIT, as 2 faixas ficarão interditadas nos 2 sentidos e o trânsito será desviado para as marginais. O prazo estimado é 150 dias de interrupção, então em torno de 5 meses a interrupção dessas pistas principais, ficando o fluxo pelas marginais. Durante as interdições, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Walter Fernandes, orienta que os motoristas procurem vias alternativas. Agora, é velocidade reduzida, pela questão de segurança, está vendo a obra, vai ficar o fluxo pelas marginais, nos horários realmente de pico, se pode pegar outros alternativos que são oferecidos, dependendo do seu destino para a cidade. Se pode ter outros trajetos, inclusive, e deixar que a velocidade vai ficar baixa nesses trechos, até por uma questão de segurança. Esta quinta-feira é Dia Nacional da Prematuridade, momento de alertar as mães e os profissionais de saúde sobre os cuidados com a gestação. Atenta a isso, a Maternidade Januário Sico organiza uma semana para tratar sobre esse tema. Aos 14 anos, Jéssica teve uma gravidez não planejada. Mas o susto maior foi ver a filha nascer prematura, de 7 meses. Ela nasceu antes do tempo porque eu tive eclâmpsia. Aí ela ficou tendo convulsão, pressão alta. Vitória está internada há 1 mês e 15 dias na Maternidade Januário Sico. Além de ter que ganhar peso, a saúde da bebê ainda inspira cuidados. Ela está tomando remédio, está bem melhorzinha. Casos como o da pequena Vitória são comuns aqui na Maternidade Januário Sico. Um levantamento feito pela instituição aponta que cerca de 30% dos partos realizados são de bebês com menos de 37 semanas. Prematuridade causada por uma série de fatores de risco, como a gravidez na adolescência e a ausência de pré-natal. A ausência do pré-natal e a falta de planejamento da gravidez.
Nessas situações, a mãe deixa detectar algumas doenças importantes que precisam ser detectadas precocemente e tratadas, para que a mãe tenha uma gravidez tranquila e o bebê nasça no tempo certo e saudável. Outras situações de risco que levam ao parto prematuro, que a gente chama a atenção, é a gravidez na adolescência, que aumenta bastante a incidência de partos prematuros, de bebês que nascem com baixo peso. Além disso, nós temos outros fatores de risco, como o uso do fumo, o tabagismo, o uso de álcool durante a gravidez, o uso de drogas ilícitas, também são fatores de risco importantes para partos prematuros. Preocupada em reduzir os índices de prematuridade, a maternidade realiza ao longo dessa semana uma programação especial sobre o tema. Nessa quinta-feira, Dia Nacional da Prematuridade, o momento foi dedicado ao grupo de oração com as mães. A gente tem um grupo de oração, onde a gente promove saúde associada à espiritualidade. Esse grupo acontece semanalmente e é uma forma de oferecer apoio a essas mães que estão aqui há muito tempo, cuidando dos seus filhos de acordo com a prematuridade. Além do apoio emocional, as mães são orientadas sobre a importância do método canguru. Josicleide está com o filho internado há 2 meses e sabe a vantagem que esse contato tem para a saúde do bebê. Já várias vezes que quando ele está chorando muito, pego ele se acalma. Mesmo com fome, boto ele aqui, faço canguru com ele e ele já se acalma. Dorme. Comprovadamente, a gente já sabe que ele diminui a incidência de algumas complicações da prematuridade, como a apneias, ajuda ao melhor controle da temperatura do recém-nascido, melhora o vínculo materno entre a mãe e o bebê, aumenta os índices de aleitamento materno, Então o método Mãe Canguru veio acrescentar, ajudar nessa humanização e na diminuição da incidência dessas complicações. A Urbana contará com local fixo para o recolhimento de lixo eletroeletrônico. Vamos saber mais detalhes com a repórter Larice de Souza. As pilhas, baterias e lâmpadas velhas que estão acumuladas em casa agora têm um local adequado para serem descartadas. É que a Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a Urbana, instalou um ecoponto na própria sede para receber esse tipo de lixo eletroeletrônico. A iniciativa surgiu pela necessidade de se manter um recolhimento permanente desse tipo de lixo, que, se jogado em locais inadequados, causa danos ao meio ambiente. Larice de Souza para o Câmara Repórter. Vamos acompanhar agora um resumo da sessão ordinária desta quinta-feira da Câmara Municipal. Os parlamentares ouviram os esclarecimentos do secretário de Serviços Urbanos do município sobre os gastos com a decoração natalina deste ano. A convocação foi solicitada pelos vereadores Maurício Gurgel e Sandro Pimentel. 3.900.000, quase 4 milhões de reais com decoração, que não é iluminação, eu acho muito. Mas do ponto de vista legal, ele esclareceu, explicou que não há nenhuma ilegalidade, que inclusive foi feito um reaproveitamento de 50% da decoração do ano passado e que houve uma suplementação financeira no orçamento para chegar a esses 3.900.000. O principal questionamento que eu fiz para essa convocação foi porque ele gastou um valor acima da lei orçamentária anual, que previa no máximo 3.700.000. Ele gastou quase 4 milhões, ele gastou mais de 3.900.000. E ele alega que fez um crédito suplementar. Portanto, agora nós vamos averiguar, tá certo, a questão da publicação no Diário Oficial desse crédito suplementar para saber se realmente ele fez essa suplementação, porque senão ele não poderia ter gasto esse valor. Segundo o secretário, nos quase 4 milhões destinados, já estão incluídos os gastos com a recuperação da decoração do ano passado. A utilização do material já existente gerou uma economia de R$700 mil. Questionado sobre a má iluminação pública, o representante da Censur reconheceu problemas na manutenção dos equipamentos. Então temos realmente um acúmulo, uma demanda acumulada, como foi dita, não adianta a gente omitir nem esconder. A população está vendo isso em alguns pontos, não é nada também absurdo, mas será feito ações logísticas para que essa demanda acumulada seja normalizada e que nós possamos voltar até a logística normal de atendimento da manutenção. O presidente da Câmara informou no plenário sobre o curso voltado para os novos vereadores. A capacitação sobre o funcionamento do Legislativo Municipal vai acontecer entre os dias 22 e 25 de novembro na Escola do Legislativo. Isto é, pela primeira vez na Câmara Municipal de Natal, a presidência teve a iniciativa de elaborar um curso preparatório, vamos assim chamar, para os senhores novos vereadores que vão tomar posse
e também para os vereadores que já estão aqui, no sentido de que possam conhecer o trâmite legislativo de todos os projetos, a funcionabilidade da casa, como a casa funciona em suas diferentes seções, né? Como a casa funciona em seus diferentes departamentos. A controladoria terá um importante papel na formação dos senhores vereadores, para que os assessores possam conhecer melhor a ação da controladoria em relação à verba indenizatória. Durante a sessão, a mesa diretora decidiu prorrogar para o dia 22 o prazo limite para apresentar emendas aos projetos do Executivo que alteram o Código Tributário. Além da sessão ordinária, o plenário da Casa recebeu uma audiência pública nesta quinta-feira pela manhã para discutir a PEC 55, que está em tramitação no Senado. Esclarecer e chamar a atenção da população sobre as consequências da PEC 55 foi o objetivo da audiência promovida pelo vereador Sandro Pimentel. Nós trouxemos esse debate para a Câmara, que é importante que a sociedade compreenda ainda mais para que ela possa se envolver e assim lutar, pressionar os políticos, e agora em especial os senadores, para que votem contrário a esse projeto de emenda constitucional. Representantes de entidades de classe, servidores e estudantes estiveram presentes na discussão. Um ponto comum nos debates foi a necessidade de pressionar os senadores do Rio Grande do Norte para que se posicionem contrários à matéria. Nesse momento, o movimento sindical, a sociedade organizada está propondo uma grande caravana a Brasília, dia 29, que é o primeiro dia de votação em primeiro turno no Senado, para tentarmos mudar o voto dos nossos senadores do Brasil todo. Então, especificamente do Rio Grande do Norte, dos nossos 3 senadores. Muitas pessoas entendem que o compromisso delas como cidadão, como eleitor, se resume à votação. E nós estamos aqui para dizer que não, pelo contrário, eles precisam tomar conhecimento dessa PEC, precisam discutir sobre isso e juntos nós podermos pressionar os nossos representantes, os deputados, mas agora especificamente os senadores. O representante do movimento estudantil aproveitou o espaço para criticar as reformas propostas para o ensino médio. Ele destacou também a importância do engajamento estudantil nos protestos contra a PEC. É de extrema importância que esses alunos, e hoje, daqui a 20 anos, vai ser a população que vai ser economicamente ativa. É de extrema importância que esses alunos se rebelem contra esse governo ilegítimo que quer acabar com nossos direitos hoje e daqui a 20 anos. E na manhã desta quinta-feira aconteceu a 28ª edição do encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Vamos ver como foi. O segundo encontro deste ano reuniu representantes de escolas do Legislativo de todo o país, com o objetivo principal de compartilhar experiências de cada estado. O objetivo principal desse encontro é reunir todas as escolas do Brasil. Nós estamos com 20 estados representados hoje aqui em Natal e trazer para as escolas do Legislativo, seja da Câmara, seja da Assembleia, seja do Tribunal de Contas ou de todo o Brasil, o que acontece de novo em cada estado, em cada região e que pode acrescentar para a melhoria do serviço público legislativo potiguar. Para o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Flória Madruga, um dos principais desafios enfrentados pela associação é tornar as escolas abertas também para a sociedade. Nós temos 2 desafios. Primeiro, o de manter sempre preparados os servidores do Poder Legislativo para que eles possam também estarem preparados para enfrentar os desafios dessas instituições, atender bem aos parlamentares, atender bem os conselheiros dos tribunais e, principalmente, atender bem os cidadãos. E, por outro lado, a gente fazer com que o cidadão conheça o Poder Legislativo, participe das atividades do Poder Legislativo. Esse é um trabalho que as escolas vêm fazendo e com muito sucesso e que nós vamos nos aprofundar nesses 2 dias de debates e de palestras que nós vamos ter aqui em Natal. A programação segue até amanhã com palestras e apresentações. Está previsto falar um pouquinho sobre o ensino à distância, sobre o planejamento das escolas de governo, falar um pouquinho também sobre o impacto desse momento político e outros sobre comunidade, como as escolas interagem com a comunidade, com a sociedade. E a tendência é que os debates aumentem, inclusive, algumas questões que a gente precisa trazer para a melhoria do nosso serviço público.
Neste sábado acontece a 6ª edição da Caminhada Histórica de Natal e a repórter Daiane Oliveira tem os detalhes. Nós estamos aqui na Praça Augusto Severo, um dos pontos do passeio, e conversando com o historiador Alexandre Rocha, que está à frente da Caminhada Histórica de Natal. Vai ser muito mais do que uma aula, não é isso? A gente conta a história de Natal de uma ponta a outra, parando ali na Segunda Guerra Mundial. A gente inicia a caminhada na Praça André de Albuquerque, logo do lado da Igreja Matriz, e faz um passeio até a Rua Chile. E nesse passeio vai usando os monumentos como um cenário para a gente contar a história da cidade. E tem toda uma ação, né, social permeando tudo isso. Sim, para você participar da caminhada é bem fácil. Você troca 2 quilos de alimento pela senha e essa senha te dá direito ao kit, que vem com a camiseta, o roteiro da caminhada e uma revista histórica. A gente tem uma grande diferença nessa edição, que é o apoio da internet, né? A descrição do monumento em si vai estar toda dentro do site e o roteiro ele pode ser refeito pelas pessoas. Por exemplo, receber alguém de fora, quero fazer o passeio com uma pessoa que não pôde na caminhada por algum motivo, o roteiro vai te permitir dar essa volta. Lógico, se você quiser trazer o seu bloquinho de anotações, a gente vai trazer várias curiosidades, mas o roteiro vai permitir que você o faça e se houver alguma dúvida sobre o monumento, no site você vai encontrar o histórico do monumento em si. O que nós vamos fazer é buscar alguns temas para que isso vire realmente um passeio e que caiba em 1h30. Muito obrigada, então. Bom passeio para vocês, então é isso. A Caminhada Histórica de Natal acontece neste sábado, com concentração na Praça André de Albuquerque, a partir das 2h da tarde. Daiane Oliveira para o Câmara Repórter. Essas foram as notícias do Câmara Repórter. Fique ligado na nossa programação que tem outras informações para você. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Até lá!